Bem, irmãos, boa noite. Vamos começar a nossa transmissão desenvolvendo o estudo da palavra do Senhor. Estamos estudando o livro do Apocalipse, é um dos livros dos mais interessantes, atuais, mas cheio de mistérios, com grandes dificuldades de interpretação. Já passamos da metade do livro. Hoje vamos comentar brevemente 2 capítulos do Apocalipse, capítulos 15 e 16, falando sobre os últimos juízos de Deus contra a humanidade ímpia e rebelde no período da grande tribulação. O tema de hoje é as 7 taças da ira de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós aproveitamos este momento, este recurso de mídia para pregar a Tua palavra, para levar a Tua palavra, ó Pai, aos corações dos Teus servos que estão conectados através do YouTube. Também, ó Pai, para aproveitar a oportunidade para louvar e glorificar o Teu santo nome, te agradecer, ó Pai, por todas as bênçãos recebidas das Tuas mãos. Te agradecer porque hoje já abrimos as portas da nossa igreja, da nossa terceira igreja aqui do Parque P, para glorificar o Teu santo nome. Nós te agradecemos por isto, que o Senhor continue derramando as Tuas bênçãos sobre a nossa igreja, sobre a igreja do Sim, sobre as nossas igrejas batistas regulares da Bahia e do Brasil. Que o Senhor abençoe, ó Pai, o nosso povo, a nossa nação, que essa pandemia, ó Pai, possa ter um fim breve e possamos voltar a viver a nossa vida livremente, fazendo e desenvolvendo as nossas atividades. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, dos nossos governantes, dá sabedoria, ó Pai, para saber lidar com essa situação. Que o Senhor dê sabedoria, ó Pai, aos homens de ciência, aos homens e mulheres de ciência, para que desenvolvam o mais rápido possível uma vacina para que a gente possa levar saúde para o povo. Fica conosco, dá-nos a Tua direção, a Tua iluminação para entendermos a Tua palavra. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Apocalipse capítulo 16, versículo 1, diz assim: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Sobre essas coisas que nós vamos falar nesta noite, sobre o derramamento das 7 taças da ira de Deus contra os habitantes da terra, contra aqueles que lutam contra Deus, contra aqueles que são leais à besta, ao anticristo, ao falso profeta, a Lúcifer, o grande dragão, e que batalham contra Deus e contra o seu povo. Deus vai derramar então as suas últimas e grandiosas pragas contra a humanidade. Entramos agora naqueles capítulos que consumam a ira de Deus sobre a humanidade rebelde e ímpia. Eu espero que você esteja com a Bíblia aberta aí no livro do Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse capítulo 15, versículo 1. Infelizmente eu não vou poder acompanhar o bate-papo aí através do chat, porque eu estou usando o PowerPoint. Então eu não consigo visualizar quem está transmitindo alguma mensagem. Lá no final, se você tem alguma pergunta, você pode escrever,
que a minha esposa vai passar para mim aqui e se for possível, estarei respondendo a todas as perguntas. Aproveita a oportunidade para você se inscrever em nosso canal e depois dê OK, tá bem? Então, meus amados, vamos lá. Apocalipse capítulo 15, verso 1 diz assim: E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, observem que essas 7 taças contêm as últimas pragas de Deus contra a humanidade ímpia. É quando a ira de Deus vai chegar ao seu ápice, ao seu final. Vamos ver que essas taças têm muito a ver com o toque das trombetas. Mas a dimensão que esses juízos vão demonstrar tem uma dimensão cósmica grandiosa. O capítulo 15 é um capítulo intermediário de preparação para a ordem que será dada a esses 7 anjos para consumar a ira de Deus sobre a humanidade. Então, é como se fosse um interlúdio, em que de repente Deus vai mostrar aos seus santos, aos seus servos, que o momento da vingança, o momento da justiça chegou. Então, este capítulo 15 mostra um momento de transição de grande importância. O que a gente vai ver a partir do capítulo 15 são desdobramentos do que vai ocorrer no capítulo 16. Vou mostrar para vocês daqui a pouco isso. Há um momento de júbilo, de alegria entre os salvos, principalmente por aqueles que saíram vitoriosos da besta, que sofreram perseguições terríveis do anticristo durante o período da grande tribulação. Observem o versículo 2, o que é que diz? 15:2. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Então, observe, João tem essa visão gloriosa dos servos remidos do Senhor lá nos céus, esperando este momento, o momento final da aplicação da justiça de Deus sobre a humanidade. Então, meus amados, o capítulo 15 é o interlúdio da manifestação da glória do Senhor, que cumprirá seus desígnios sobre o mundo. Observe o verso 8 aí do capítulo 15. Diz assim: E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então, percebe-se que este capítulo 15 é o momento de interlúdio, de preparação para a manifestação da glória de Deus. E é neste momento quando João consegue ver aqueles que foram salvos, arrebatados, e aqueles que foram salvos durante o período da grande tribulação, no céu, cantando um hino, digamos assim, este mesmo hino que estava tocando no início da nossa mensagem aqui, né?
quem não te temerá, ó Rei das Nações. Eu aprendi este corinho há muitos, muitos anos. Estávamos no Rio de Janeiro, entre 91 a 92. 90 a 92. Ó Rei das Nações, quem não te temerá? Quem não glorificará o teu santo nome? Esse aí é o cântico de Moisés e do Cordeiro de João. E de fato, né, João cita um fragmento do cântico de Moisés. Logo após a grande vitória, o grande milagre deles atravessarem o mar a pé, né? E tendo o exército de Faraó perecido no mar. Está lá em Êxodo capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 19. Não vou ler todo, mas pelo menos os primeiros e o verso 19 dá para perceber de fato que o velho João está citando este hino de Moisés. Então, está lá em Êxodo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Agora vamos para o verso 19. Melhor, desculpe, verso 11. O cântico de Moisés vai até o 19. Vamos ler o 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Então, observe, né, como João, aqui no Apocalipse, está citando o cântico de Moisés. Ele diz aqui: e cantavam, versículo 3, voltando para o Apocalipse 15, 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então, observe o que esses servos de Deus que venceram a besta estavam cantando lá no céu diante do trono de Deus. Eles estavam cantando, exaltando o poder, a justiça e a santidade de Deus. E de fato, esse é o conteúdo do que nós vamos cantar lá nos céus. Vamos glorificar ao Senhor, vamos adorá-lo, vamos reconhecê-lo na sua grandeza, com o seu poder, com a sua justiça, com a sua santidade infinita, com o seu amor. Pessoas que não gostam de louvar ao Senhor neste mundo querem ir para o céu. Não, eles não querem ir para o céu. O céu é lugar dos redimidos, dos salvos por Jesus Cristo, que tem prazer de adorar ao Senhor. Ainda hoje pela manhã pregamos sobre a necessidade do culto presencial na igreja, no templo, em alguma localidade. E o grande perigo que nós, os servos de Deus, que os crentes enfrentam, o que enfrentamos hoje é
Será que a gente vai se acostumar com este método de estar ouvindo mensagens através da internet e deixar de frequentar a congregação, como diz Hebreus 10, 24 e 25, principalmente o verso 25? Vamos deixar de nos congregar para nos estimularmos ao amor e à prática das boas obras, para que nos aconselhemos, nos exortemos uns aos outros, para que obedeçamos às ordenanças bíblicas do batismo, da celebração da ceia. É claro que só aqueles que realmente não são salvos vão se acostumar com cultos virtuais. Porque o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos ordena, é que a gente esteja sempre juntos, sempre unidos, louvando e adorando ao Senhor. A palavra culto tem a ver com o ajuntamento solene do povo de Deus, daqueles que são irmanados pela fé cristã. Então tomemos bastante cuidado. Nós estamos usando este recurso por uma contingência social de saúde pública, que a gente não pode se reunir presencialmente. Mas nada pode substituir os nossos encontros, as nossas reuniões, o nosso ajuntamento solene, de estarmos na presença do Senhor, juntamente com outros irmãos, cantando com alegria, louvando ao Senhor, aprendendo da sua palavra, ajudando um ao outro. Simplesmente a gente não pode celebrar a ceia de forma virtual. Não podemos batizar as pessoas virtualmente. Então, meus amados, quando esta pandemia acabar, vamos ter este prazer de estar na casa do Senhor, louvando e adorando o seu santo nome e fazendo a sua vontade. Muito bem, voltando aqui para Apocalipse, capítulos 15 e 16. Eu estou só mostrando que a adoração, o culto, é fruto de uma coletividade, de um ajuntamento solene, de uma assembleia solene. Como nós estamos vendo aqui no capítulo 15. João vê uma quantidade tão grande de pessoas que ele compara com um mar de vidro. É assim, essa ideia do mar de vidro ali diante do trono, são pessoas conquistadas por Cristo, de todas as nações, todos os povos, de toda a terra. Meus irmãos, este capítulo 16 tem algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é que todas as coisas que serão descritas tomam uma dimensão grandiosa. João repete o termo grande por 9 vezes. Na verdade, você vai encontrar 11 vezes o termo grande aqui no capítulo 16. Mas são repetições, falando com outras palavras a mesma coisa. De maneira que a gente prefere dizer, catalogar 9 vezes. Não sei se você está vendo o slide aí. Eu já selecionei, coloquei em vermelho. Versículo 1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz. E os homens foram abrasados com grandes calores. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, que naturalmente está fazendo uma referência aí à Babilônia. E saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo: está feito. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e da grande Babilônia se lembrou Deus. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, porque a sua praga era muito grande. Observe que no capítulo 16, João repete a palavra grande pelo menos 9 vezes. Isso dá a entender que essas pragas
esses juízos de Deus contra a humanidade ímpia são singulares. Nunca ocorreu nada parecido na história humana. Vamos ver isto. Aqui se trata de um juízo total e não parcial, como aconteceu com o toque das 7 trombetas. Observe a ligação entre as 7 taças da ira de Deus com a descrição das 7 trombetas nos capítulos 8 a 11 do Apocalipse. Depois você faz uma tabelinha aí na sua casa, quando você estiver estudando o Apocalipse, e vai comparando a primeira taça com a primeira trombeta, a segunda taça com a segunda trombeta e assim sucessivamente. A organização paralela e progressiva do livro do Apocalipse é muito interessante, dá para se perceber aqui nesse estudo do capítulo 16. As sessões do Apocalipse ocorrem paralelamente e não sequencialmente. Por exemplo, as taças não sucedem cronologicamente às trombetas, mas se encaixam, se completam, vão estar dentro do mesmo período da grande tribulação, de modo que conforme vamos avançando na narrativa do livro, percebemos que as cenas vão ficando cada vez mais claras e complexas. O juízo de Deus vai se revelando de um modo paralelo e progressivo no livro do Apocalipse. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. A diferença entre as trombetas e as taças, basicamente, é que as trombetas advertem os homens acerca do juízo de Deus. E as taças consumam a sua cólera. As trombetas representam o juízo parcial, enquanto as taças mostram o juízo total. Observe esta lâmina agora, essa nova página do slide aí. Eu cataloguei as 7 taças da ira de Deus. Está aí no capítulo 16. Eu coloquei taças de 1 a 7, quais são as pragas e os versículos correspondentes. Vamos lá. Capítulo 16 mostra as 7 últimas taças da ira de Deus. As 7. A primeira, o anjo sai e... qual é a palavra que eu vou usar? E derrama uma chaga má e maligna. Eu vi, por exemplo, alguns estudiosos falarem do câncer, uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, a primeira praga que vai ser derramada, lançada sobre os homens, não sobre todos, digamos assim. O texto é muito claro em dizer que esses juízos de Deus vão ser aplicados assim como nas 10 pragas do Egito. As pragas do Egito não atingiram o povo de Deus, só os egípcios. Atacava a fazenda do egípcio, mas não atacava a fazenda do judeu. Atacava os animais dos egípcios, mas não do povo de Deus. E o povo vai sofrer terrivelmente se a gente já lamenta com as doenças de hoje, se a gente já lamenta dessa pandemia, já estão falando de uma outra praga derivada dos porcos na China, um novo tipo de gripe, imagino. Nem bem saímos de uma, já está aparecendo outra. O certo é que neste período a coisa vai ser bem pior. A segunda taça derrama o anjo. A segunda taça é aquela em que o anjo derrama a taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Observe bem. Pastor Evaldo chama a atenção dizendo que
essas pragas aqui na verdade, começando com as trombetas e culminando com as taças, estão preparando o mundo, sob o ponto de vista geográfico, para o final escatológico dos tempos, quando Deus vai criar novo céu e nova terra. Então a terra já vai começar a sofrer algumas intervenções, de tal maneira que lá no final Deus vai recriar uma nova terra. Observe, diz assim: toda alma vivente do mar morreu. É uma catástrofe ambiental sem precedentes. Terrível, terrível. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios. Olha, um derrama no mar, o outro derrama no rio e nas fontes das águas. E agora? Já não vai ter mais alimento derivado do mar. Não vai ter mais água potável. Nós vamos entrar, quer dizer, aqueles que chegarem lá vão entrar naquilo que alguns filmes, Waterworld, por exemplo, falava sobre a crise das águas. Aquele filme já dizia, na década de 90, que chegaria o tempo em que nós compraríamos água e pagaríamos caríssimo por garrafas de água. E estamos vivendo isto. Mas lá naquele tempo, as fontes das águas se tornarão em sangue, como aconteceu no Egito, mas de forma local. Agora vai ser mundial. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Observe bem, o calor vai aumentar terrivelmente. As pessoas vão ficar tão apavoradas que vão amaldiçoar a Deus. Eu fico imaginando, quando leio o capítulo 16, né? Olha o versículo 9. Versículo 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus. É isso que eu fico imaginando. Há pessoas, por mais que Deus mande sinais, os sinais dos tempos, não vão se converter. Não se convertem. Não abandonam o pecado. Não procuram acertar as suas contas com Deus. E durante este período vai acontecer a mesma coisa. Diz assim: e não se arrependeram para lhe darem glória. Não vão reconhecer a glória de Deus. Nós temos familiares assim, com corações endurecidos pelo pecado. Encontramos pessoas em nossa comunidade com corações endurecidos. Por mais que Deus mostre milagres e sinais nos céus e na terra, por mais que Deus manifeste hoje a sua graça e o seu amor, essas pessoas continuam. E a gente lembra do irmão Augusto de Jesus, que gostava de citar: porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Filho de Deus. Isso acontece ainda hoje. Muito bem, meus irmãos. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Você pode imaginar esse desespero de repente eles perceberem que aquilo que dava base, que lhe dava sustentação, foi destruído, que eles estavam sendo enganados. E é isso que vai acontecer no verso 10. Né? E o versículo 11 diz assim:
e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. De novo, há muitas pessoas assim, por mais que Deus mande os seus juízos, ou a sua graça, ou o seu amor, as pessoas não se convertem. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Observe que declaração, irmãos. Se você perceber as implicações geopolíticas dessa sexta taça, é muito interessante, né? É nessa sexta taça, de tão grave que será, digamos que é o prelúdio do fim, é o penúltimo juízo de Deus para consumar a sua ira junto à humanidade. Várias coisas vão acontecer, né? Vou ler aqui. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Olha aí. É a última cartada da besta aí no despejar da sexta taça. O que é que qual vai ser a reação da besta dentro dessa situação de juízo divino? Ele vai também derramar espíritos imundos, demônios sobre a humanidade. Ele fala aqui: e vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Claro, diante da manifestação do juízo de Deus, o anticristo não vai ficar de mãos cruzadas. Ele vai lutar. Ele vai convocar os reis da terra. Lembra que ele tinha 10 chifres, que ele vai ter o apoio de 10 reis da Europa. É isto. E vai congregar, e vai convocar todos os reis da terra, todos os exércitos, todos aqueles que são leais à besta, que tem o seu número, para a grande batalha contra Deus. Para a grande batalha contra Deus. Eu vou encerrar aqui a 7ª taça, para depois voltar a este assunto. 7º anjo derramou a sua taça no ar. É o último juízo de Deus. É o mais terrível. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Jesus Cristo disse a mesma coisa na cruz. Está consumado. Está feito. E houve relâmpagos. E houve trovões e tempestades. E houve maior terremoto de todos os tempos. Você pode imaginar a situação da Terra com um terremoto com dimensão universal? Vai acabar de destruir tudo. É provável que muitos países serão engolidos pelo mar. No grande terremoto, do Big One, grande terremoto. Está escrito, né? Aqui, versículo 18. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Finaliza aí. Está consumado, está feito.
Ora, meus irmãos, voltando, observe aí, quando Deus ordena o derramar das primeiras taças sobre a humanidade, os anjos percebem que a situação é tão grave que um anjo toma a iniciativa e ouvi o anjo das águas que dizia. Um anjo se levanta, está aí entre os versículos 5 e 7. Do capítulo 16. Um anjo se levanta para defender a justiça de Deus. E olha o que é que ele diz. Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que hás de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro anjo do altar que dizia, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Há uma defesa de Deus. Um anjo justifica esses graves juízos de Deus contra a humanidade, dizendo, eles são merecedores. Deus não é injusto não, irmãos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que as pessoas vão para o inferno. Deus não quer que as pessoas adorem a Satanás. Deus quer que as pessoas sejam salvas. Para isso ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário para nos conquistar, para pagar o preço dos nossos pecados, para que a gente fizesse parte da família de Deus e tivéssemos nossos pecados perdoados. Mas muitos rejeitam a Deus. E durante este período da grande tribulação vão amaldiçoar a Deus. E vão sofrer a ira de Deus de tal maneira que o anjo diz, eles são merecedores. Ora, meus irmãos, nós lemos aqui dizendo que durante este período vai acontecer algo como, quem diz isso é o Vimalgo, vai acontecer um anti-Pentecoste. No Pentecoste, Deus enviou o seu Espírito para descer sobre o seu povo, sobre a sua igreja e habitasse no coração dos crentes. Mas durante este período, Satanás vai vomitar, ou seja, o anticristo vai vomitar demônios para entrar no coração das pessoas. É um anti-Pentecoste. Então, é dentro dessa situação tão grave do juízo de Deus que vem uma segunda advertência. A primeira é defendendo a justiça de Deus. A segunda diz assim, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16, 15. É uma advertência para todas as eras. Vigilância permanente contra o pecado. Isso está no ensino do Novo Testamento. Está lá no sermão escatológico de Jesus Cristo. Vejam, por exemplo, só cito 2 versículos. Mateus 24 e 27. Mateus 24 e 27. Vamos lá. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Verso 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Temos que estar prevenidos, de olhos bem abertos, aguardando o cumprimento dessa bendita esperança que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo.
Ora, meus irmãos, é durante o derramar da sexta trombeta que o anticristo vai convocar todos os exércitos e reis do mundo para a grande batalha do Armagedon. Olha o verso 16. E os congregaram no lugar que em hebreu, ou seja, em hebraico, se chama Armagedon. É neste período aí que vai acontecer a batalha do Armagedon. Na verdade, João está antecipando a batalha do Armagedon. Tá bem? Porque ela vai ser descrita lá no capítulo 19, quando ele abordar a segunda vinda de Cristo com a igreja e os seus anjos, quando de fato essa batalha vai ocorrer e Satanás, a besta e o falso profeta, juntamente com os seus seguidores, serão lançados no inferno. Muito bem. Essa batalha do Armagedon descrita por João tem muito a ver com uma batalha enfrentada pelo povo de Deus no passado. Aquela batalha, aquela narrativa, quando o povo de Deus estava acuado e com medo do rei Jabim, na época dos juízes, e de como Deus interveio através da profetisa Débora, e de como ali naquele monte se travou uma terrível luta, chamado Monte Megido. Aquela batalha em que se dava por certo a derrota do povo de Deus, mas que eles tiveram vitória e sob o comando de uma mulher. É essa descrição que João está fazendo aqui, quando trata da batalha do Armagedon. Aí na sua casa, meu querido, com mais calma, leia capítulos 4 e 5 de Juízes. Capítulos 4 e 5 de Juízes. Juízes 4, capítulo 4, capítulo 5. Quando trata da opressão do rei Jabim contra o povo de Deus. Servidão sobre Jabim, rei de Canaã, capítulo 4. Né? E de como Deus levantou uma mulher para batalhar contra os cananeus. E o capítulo 5 é o canto de Débora. Né? Olha aí o versículo 19. A gente vê que João está, quando fala da grande batalha do Armagedon, lá no Apocalipse, ele está lembrando dessa batalha aqui em Juízes. É uma... como é que a gente chama mesmo? Hipertextualidade. E vieram reis, pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanac, junto às águas de Megido. Não tomaram despojo de prata. Muito bem. O significado mais aceito para a palavra Armagedon é montanha de Megido, derivado da junção entre o hebraico Har, montanha, e o grego Magedon, de onde vem a palavra Armagedon, Megido. O Armagedon é o símbolo de toda a batalha na qual o povo de Deus está sendo oprimido frente ao grande poder do inimigo, e o próprio Deus, de repente, revela seu poder e derrota os opressores do seu povo. Então, quando se fala em Armagedon no Novo Testamento, está se referindo à grande batalha que se deu lá na montanha de Megido. Muito bem, irmãos, então a gente vê assim, estamos chegando ao final do estudo do capítulo 16, que o Apocalipse se desdobra com visões e antevisões. As cenas vão se revelando paralela e progressivamente.
A queda de Babilônia, que é prevista aqui no capítulo 16, vai ser desenvolvida nos capítulos 17 e 18, que eu vou comentar, se Deus permitir, na próxima quarta-feira. E estarei pregando na terceira à noite aqui no templo sobre este mesmo assunto. E o fim da batalha do Armagedon no capítulo 19. Então, a gente vê que para a gente entender o livro do Apocalipse é preciso estar percebendo esse jogo discursivo utilizado por João, dele antecipar certas cenas e depois desenvolver, abordando algum dos seus pormenores. O Vimalgo, naquela obra que eu mostrei no estudo passado, disse o seguinte: a guerra em Armagedon não será, portanto, uma guerra comercial, nem uma guerra por herança. Não se trata de uma guerra ideológica, nem de uma guerra por fronteiras. A batalha de Armagedon distingue-se de todas as guerras anteriores, pois trata-se de uma luta declarada contra Deus e o Cordeiro. E essa luta será decidida pelo aparecimento pessoal do Senhor Jesus Cristo, com todas as suas milícias celestiais, como a gente vai ver lá em Apocalipse 19, 19 e 20. Então os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, como diz o profeta Zacarias no capítulo 14, verso 4. E de fato, quando a batalha de Armagedon, meus irmãos, só vai acontecer na segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele descer e pôr os seus pés sobre o Monte Sião. Essa batalha vai se dar lá em Jerusalém. Mas, como aconteceu no tempo de Débora, é uma daquelas batalhas em que quem batalha não são os homens, mas o Deus, o nosso Deus, que batalha por aqueles que nele esperam. Que Deus abençoe. Que Deus nos dê uma semana de paz. Que nós continuemos firmes no Senhor, na nossa batalha espiritual. Sempre firmes. Deus abençoe todos os irmãos. Não sei se vocês colocaram alguma pergunta aqui, agora eu já posso ler. Estou vendo o irmão Eval aí. Irmão Eval, Deus abençoe. Diga aí se a irmã Lindaci já está boa, estamos orando por ela. Se já foi transferida para o hospital da Unicamp. Vamos continuar orando pela saúde de nossa irmã Lindaci. Ela está com problema no coração, não é Covid. Vamos orar. Muito bem, irmã Bernadette, irmão Nilson estão aí, olha, participando da nossa live, cultuando ao Senhor na sua casa. A irmã Glória, muito bem, Glória, já não vejo a hora de a gente voltar também para a nossa congregaçãozinha lá no Sim, hein? Quanta saudade. É como eu preguei hoje pela manhã, nós estamos como os judeus na diáspora, como os judeus lá no cativeiro babilônico. Os babilônios diziam: cante uma das canções de Israel, de Sião para nós. Eles diziam: como é que a gente pode estar cantando se estamos tão longe do templo do Senhor? E eles penduraram as suas harpas nos salgueiros. Então nós estamos assim, ansiosos, esperando a calamidade passar para a gente retomar os nossos cultos. Aqui no Parque Peixe já retomamos hoje, mas lá no Sim alguns irmãos atestaram positivo com a Covid-19. Então, por precaução e por amor para que outros não sejam contaminados, contagiados, a gente vai aguardar mais um pouquinho e vamos continuar transmitindo os nossos estudos através da internet. Muito bem, vamos ficar por aqui. Olha a irmã Josete falando aí. Muito bem, Tiago, Deus abençoe. A irmã Sônia, Deus abençoe a cada irmão. Isabel, deixa eu ver quem está mais aqui.